Olá, eu sou a Luciana Lagares Gonzalez e estou fazendo alguns vídeos para falar sobre os sabotadores internos e a inteligência positiva. Nesse aqui eu vou falar sobre padrões de pensamento e padrões de comportamento. E por que eu vou falar sobre isso? Porque a busca pelo autoconhecimento passa pelo entendimento de como a gente fica intransigente, como a gente fica tão resistente ao novo, às mudanças, que são esses padrões que a gente estabelece ao longo da vida, tá bom? É interessante a gente falar que nós somos a mistura de questões antropológicas, culturais e biológicas, né? Antropológicas eu falei no outro vídeo com relação às questões que estão no nosso subconsciente, que vem lá da época em que o ser humano precisava caçar para sobreviver, precisava fugir de predadores, né? Então a gente vive um constante estado de alerta. Questões culturais têm a ver com a bolha social onde nós fomos criados. Então é legal a gente pensar, por exemplo, se eu não tivesse nascido onde eu nasci, e se eu tivesse nascido, por exemplo, numa tribo africana, como eu seria? Quais seriam os valores que eu teria comigo? Quais seriam os comportamentos que eu teria comigo? Se eu não tivesse nascido aqui, se eu tivesse nascido no Canadá, por exemplo, né? Mesmo sendo também aqui do Ocidente, mas é um outro país com uma outra cultura. Ou ainda, se eu tivesse nascido na Índia, como seria? Isso é muito interessante para a gente perceber o que é nosso de fato e o que é adquirido pela comunidade, pelo meio, por essa bolha onde nós fomos criados, ok? Junto a isso, nós temos as questões que são da infância, né? Quando a gente é criança, a gente tem muita curiosidade por um monte de coisa, a gente aprende as coisas super fáceis, né? Porque teoricamente a cabeça está vazia. Então os nossos caminhos neurais estão sendo formatados. E o que acontece? Para formatar esses caminhos neurais, a gente precisa estabelecer padrões. Como que os padrões se estabelecem? Uma ideia repetida várias vezes vira um padrão de pensamento. E uma ação, uma atitude repetida várias vezes vira um padrão de comportamento. Então os padrões eles não são estabelecidos do dia para a noite. Requer muita dedicação, tempo, persistência e prática. Só que a gente não percebe isso quando nós somos crianças e adolescentes. Nós vamos repetindo e não percebemos e estabelecemos os nossos padrões. O que acontece agora? Nós fomos criados há 20, 30, 40, 50 anos, né? Esses padrões que nós adquirimos lá na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, será que eles cabem para essa vida de agora? Para o ano de 2021, né? De um mundo totalmente tecnológico, onde as nossas relações sociais estão sendo totalmente dissolvidas, são totalmente fluidas, né? Muito diferente do que era antes. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem, por exemplo, problemas que vêm se arrastando durante muito, muito tempo e a gente não consegue resolver. Porque a gente continua pensando como nós pensávamos lá atrás, nós continuamos agindo como nós agíamos antes. Só que o problema é um outro, está agora num outro momento. Então nós precisamos encontrar maneiras de mudar a forma de pensar e a forma de agir. Mas como nós temos uma resistência muito grande, porque o que acontece? A mente já está com os caminhos neurais formatados. Então, quando acontece uma situação, ela busca esses caminhos para resolver a situação, para se adaptar a essa situação. E ela não quer se esforçar para ter um novo padrão, para criar um novo caminho. É por isso que quando você vai fazer um regime, ou quando você vai parar de comer um doce, você tem tanta resistência. Primeiro porque está lidando com a questão do prazer, né? Abrir mão do prazer. E depois que você precisa adquirir um novo hábito, né? Esse novo hábito, ele, segundo os cientistas, ele passa a ser menos doloroso, menos difícil de se estabelecer a partir do 21º dia. Né? A partir de 21 dias, a mente começa a aceitar a possibilidade de um novo padrão, de um novo comportamento, de um novo pensamento. Então, a gente precisa pensar, nossa, eu tô há anos agindo dessa maneira, pensando dessa maneira, eu sei que não é bom, eu sei que me faz mal. O que são 21 dias para eu começar a me sentir um pouco mais confortável com um novo padrão, né? Substituir esse padrão que não está me servindo por um novo, eliminar esse padrão, porque também é prática eliminar alguma coisa que não está boa na nossa vida, né?
Porque o que acontece? O pessoal fala muito sobre a zona de conforto, né? Que na verdade é uma zona de desconforto, porque se a gente está nessa tal área de conforto barra, que para mim é desconforto, é porque a gente está sofrendo, a gente está angustiado, a gente está triste, não tá legal, não tá bom, mas a gente se adapta a essa zona de conforto, a essas situações. O que a gente faz é aprender a lidar com essas questões, né? E aí a gente vai se adaptando. Ao invés de nós mudarmos o pensamento, mudarmos o comportamento e sairmos dessa zona de conforto, sairmos desse desconforto, desses sentimentos ruins e assumirmos o protagonismo das nossas vidas, né? Realizarmos grandes feitos para nós. Não é para provar nada para ninguém, mas é para nós, né? Então, vamos pensar a respeito disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês busquem outras informações, outros vídeos, outros colegas que falem sobre isso, busquem livros que abordem isso, para ajudar vocês a serem menos resistentes, né, a serem mais flexíveis e a encontrarem uma maneira mais fácil de criar novos padrões agora positivos para a vida de vocês, tá bom? No próximo vídeo eu falo do sabotador crítico. Aí eu vou começar com a sequência dos sabotadores propriamente dita, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!